meu querido público, estamos no ar com mais um Direito e Justiça. Sempre uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com você, trazendo a melhor informação, sempre aquela entrevista importantíssima que vai descortinar o mundo novo para você. Aquela realidade que muitas vezes passa distante dos nossos olhares, né? Porque é tanta informação, são tantas coisas acontecendo, né, gente? E nem sempre a gente consegue se dar conta de tudo aquilo tantas pessoas incríveis estão fazendo por aí. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem um entrevistado aqui que vai trazer uma informação para nós sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, e que faz a mudança acontecer na vida de tanta gente. E é realmente uma função aqui, na verdade, uma generosidade, né, que ele vem plantando, que ele vem fazendo, um trabalho super digno que vem transformando muitas vidas, gente. Eu não vou falar ainda do que é, nem vou falar quem é que está aqui hoje, mas vocês vão saber quando a gente começar a conversar e vão realmente sentir a diferença na vida de vocês com tudo isso que ele faz, porque ele vai realmente despertar aí um olhar novo e claro, uma nova possibilidade na sua vida, seja para a tua carreira, para você vir, inclusive, a procurá-lo, né, para ter aí uma mudança de postura, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui agora, mas também para você se inspirar nessa carreira incrível que ele construiu, tá, gente? Então, espera aí, porque no bloco seguinte a gente vai começar essa conversa e vai te chamar a atenção e não vai deixar você sair daí enquanto não acabar esse programa de hoje. Além desse convidado que está conosco aqui, também teremos o Ney Daniel com as atualidades da semana, sempre trazendo aquela notícia importante dos tribunais, da legislação, né, que vai com certeza impactar na sua vida. Além dele, teremos o Matheus Tiro de Castro, também com a economia no Brasil e no mundo. E além do Matheus, teremos a coluna de Direito Imobiliário, com as atualidades da área jurídica, justamente envolvendo o imóvel, nessa área tão importante aí que nos diz sempre, né, o que devemos fazer quando estivermos diante de um problema jurídico envolvendo a área imobiliária. Bom, gente, o programa está sempre repleto aí de atrações, de novidades, informações, e nisso eu sempre fico muito, muito feliz, porque eu sei que, pelo menos de alguma forma, eu estou contribuindo para que essas informações tão relevantes cheguem até você. A gente, antes disso tudo acontecer, eu vou chamar o nosso patrocinador. Não sai daí, não. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui já no nosso primeiro bloco com o nosso entrevistado especial da semana, que é o Antônio Denés. Seja muito bem-vindo, Antônio, ao nosso Direito e Justiça. Muito obrigado, Débora, e obrigado pelo convite. Imagina, é uma satisfação imensa, gente, porque o Antônio, realmente faz a diferença na vida de muita gente. O Antônio, ele é mentor de alta performance e ele, olha, gente, é até difícil falar de todo o currículo dele, mas assim, eu resumi aqui algumas coisas que são muito importantes, né, da profissão dele, das formações dele, tá? Ele é engenheiro, né, e também, né, fez gestão industrial, né, Aham. Antônio? Além disso, também tem graduação e mestrado em economia na Itália, e ele trabalhou no departamento de neurociência da Johnson Johnson. Quanto tempo, Antônio? Cerca de 10 anos. 10 anos, né? E Aham. a partir disso, né, você veio desenvolvendo aí, né, esses trabalhos, até teve esse despertar aí para conseguir, então, Aham. perceber, não, peraí, né, eu tenho um baita de um potencial aqui, e tem, com certeza, não é à toa que você também está desenvolvendo um trabalho magnífico na área, né? E Muito obrigado. hoje você trabalha com mentorias, né? Exatamente. E, gente, pensa bem, mentorias para grandes universidades do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Só para vocês terem uma ideia, né, da pessoa que está aqui no meu sofá hoje conversando comigo, ele tem as mentorias, então, que ele acaba desenvolvendo para universidades
do mundo inteiro, como eu falei, para Harvard, Yale, é, a Universidade de Columbia, Berkeley, Chicago, Universidade de Paris, Milão, Rice, do Texas, da UCLA e Universidade de Toronto, gente. Então, assim, entre algumas aqui, eu não mencionei todas, né? Então, assim, só para dar, assim, um pequeno, assim, né, o mínimo ali para você saber mais ou menos o que o Antônio faz, né? Que não é aqui alguém que realmente, né, simplesmente está desenvolvendo um trabalho, né, mínimo. Não, o trabalho dele é macro, gente. É um trabalho que realmente está reverberando, está trazendo aí mudança no mundo inteiro. Então, eu sim, me sinto realmente honrada por você estar aqui hoje conosco, tá? E te agradeço muito mesmo, Antônio, por você dispor do seu tempo tão precioso para estar aqui levando essa boa informação para o nosso público. Não, imagina, Débora, eu que agradeço novamente o convite. Antes de tudo, nós somos um instituto de educação. A gente faz isso há 15 anos, né, em diversos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, iniciando na Austrália. E sempre que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco de educação pública, um pouco de formação, de compartilhar técnicas que melhoram a vida das pessoas, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira realmente profunda. Eu aceito o convite com o maior grado, então muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Imagina o que é isso. Nossa, a gente fica muito feliz porque, além desse trabalho que você vem realizando, né, internacionalmente, aí, fazendo a diferença, no mundo inteiro, você também desenvolve trabalhos muito importantes no nosso país, né? Seja trabalhos aí que dizem respeito à área jurídica, mas também, como você me falou, também se voltam muito a outras áreas do conhecimento também, né? Que você também acaba dando mentorias, né? A gente sabe que os advogados aqui, então, neste momento, né, que é inclusive um dos focos do nosso programa, porque a gente fala muito do direito, da justiça, são aí digamos assim, os atores, né, desse teu trabalho de desenvolvimento pessoal, né, que vai se voltando muito a esse desenvolvimento, né, e até essa possibilidade de que esse profissional atinja essa alta performance dele, né, de uma maneira que realmente o faça se sentir ali diferenciado na sociedade, né, dentro da atividade que ele desenvolve, né? Não, exatamente, Débora. Então, se eu puder diferenciar o nosso público, né? Falando de diferenças do exterior com o Brasil. No exterior, a gente atende muitos médicos e hospitais. Por quê? São profissionais que estão sempre sob pressão. Plantão, cirurgias que podem salvar uma vida, ou se a pessoa cometer algum erro de distração, fazer falecer alguém numa mesa de cirurgia, né? Então são o nosso grande público no exterior. Porém, no Brasil, o nosso grande público que está se formando, né? A gente está indo para a quarta mentoria nesse mês, né? Mas até agora o nosso grande público são advogados, que assim como médicos, tem a pressão de prazo, tem a pressão dos seus clientes, dependendo da área do direito que ele pratica, né? Área de direito da família, né? Problemas de pensão, guarda de filhos, envolve muitas questões emocionais. Então, os advogados, assim como os médicos, Débora, estão sempre sob pressão, pressão de todos os lados. Prazo com os tribunais, clientes, lidando às vezes com crimes, lidando às vezes com direitos que tocam de maneira muito profunda o emocional das pessoas, né? E esse público, né, de advogados precisa dessa alta performance, precisa estar sempre com a concentração alta, sempre entregando o máximo para poder fazer a sua prática de direito da melhor maneira possível. Então, no Brasil, até agora, a maior parte dos nossos mentorados são advogados. Bacana, né? Isso é muito bom saber, né? Porque a gente tem muito advogado assistindo, né? Assim como muitos outros, né, personagens aí da área jurídica que são tão importantes, né? Atores aí dessa área que realmente, né, acaba sendo multifacetado, porque a gente sabe que tem advogado, tem juiz, tem promotor, tem professor, tem defensor, enfim, o que
né, essas figuras importantes e que fazem da justiça o que ela é. Então, sabe-se que nitidamente o advogado é aquele que suporta uma carga muito grande, porque o advogado, se não cumpre o prazo, se perde o prazo, ele vai responder perante o cliente, vai responder diante até inclusive do próprio órgão de classe, né, de um processo disciplinar. Então, a pressão é muito grande. Então, vai perder o processo, qual é o impacto financeiro que isso vai causar, né, na vida dessa pessoa que confiou os seus direitos a este advogado? Então, certamente é muito duro isso, né? Então, eu sei que também, né, posso falar isso de cadeira porque sou uma, né? Então, a gente sabe que é difícil, é duro, é complexo, né? Quanto mais o advogado cresce, mais se desenvolve, mais prazo ele vai ter, mais cliente ele vai ter, e muitas vezes ele quer dar atenção e nem sempre é fácil, e aquele processo às vezes mais crítico, como você falou, né, o advogado que trabalha na área de família, a dificuldade que é, né, mexer ali de repente com a pensão, com uma guarda, o valor, né, enfim, tudo que está, às vezes a briga, né, a Exato. dissolução daquela, né, sociedade conjugal, que a gente sabe que traz muitos impactos, crimes passionais, Exato. inclusive. Então, gente, é muito difícil. Por isso que o Antônio, ele desenvolve essas mentorias aqui no Brasil de forma muito focada na advocacia, né, Antônio? Está trazendo muito resultado, inclusive, né, resultados positivos para esta classe de profissionais que é tão importante para a administração da justiça, como a gente fala aqui, né? Que é justamente o advogado, e com certeza a sua satisfação pessoal, profissional, é fazendo esse trabalho junto dessa grande área aí que é a advocacia, né? Não, exatamente, né? Os advogados têm essa pressão de todos os lados e a gente fica muito feliz Uhum, em conseguir gerar resultados para eles, uhum, né? Porque o nosso programa de mentoria, ele é como se fosse uma academia, uhum, né? O resultado dessa academia não vão ser músculos esbeltos, uhum, vai ser a pessoa conseguir fazer mais com menos tempo, uhum, né? E a gente tem uma enorme satisfação de produzir esses resultados para os advogados, que é o principal grupo dos nossos mentorados. Atualmente, né, a gente está começando no Brasil agora. Segundo grupo de mentorados em termos percentuais aqui no Brasil são os assessores financeiros. ah, sim. Outra classe que também está sob constante pressão, Uhum, né? Mercado financeiro, compra, vende ações, dólar que dispara, uhum, sim. né? Bolsa de valores, Bolsa de né? valores, né? E a terceira população entre os nossos mentorados são empresários, que também tem pressão para todos os lados, Uhum, né? E depois a gente tem também os nossos trabalhos sociais, né? uhum, Doações que a gente faz aqui no Brasil. A gente já auxilia há vários anos o Hospital Erasto Gettner, uhum, né? Durante a pandemia a gente prestou suporte uhum, para médicos, enfermeiros, profissionais, uhum, né? Que foram heróis durante a pandemia, uhum. né? Então eu fico muito realizado, né? Com esses resultados, porque a gente quer auxiliar as pessoas realmente a melhorarem de vida de maneira profunda, Uhum. profunda e duradoura, com ciência, né, com técnica, com metodologia, sem achismos, sem jargões, né? Consciência, né? Exatamente, Especialmente, né? exatamente, com ciência que funciona, seja você acreditando nela ou não acreditando nela, né? Uhum, Um exemplo clássico é a hidratação. O uhum, nosso corpo é constituído 60% de água, uhum, né? E o nosso cérebro, 70% é água. uhum, Então, toda a neuroeletricidade, todos os neurotransmissores, todos os sistemas neurais, as estruturas neurais, elas funcionam em meio aquoso, né? Então, se você não está hidratado, todos esses sistemas, neuroeletricidade, neurotransmissores, uhum, sistemas, né, eles ficam lentos. uhum, Então, assim, a gente ensina e a gente treina as pessoas em como tomar água. Ninguém uhum. sabe tomar água. Nem nas escolas, Ninguém ensina. ninguém ensina. E Uhum, aquela regrinha de 2 litros de água por dia está extremamente incompleta,
Era uma referência boa, mas extremamente complexa. Então, se a gente simplesmente treina as pessoas em como se hidratar e se manter hidratadas, elas já ganham 15% de performance. 15%. E isso é ciência. Por isso que é um treinamento e uma mentoria tão diferente de PNL, de soft skills, que funcionam, só que é a longo prazo e muito particular de cada personalidade. Né? A metodologia Flow, ela é baseado em biologia, metabolismo e ciência. Então ela funciona para todo mundo e em curtíssimo prazo. Então assim, a hidratação, só para vocês terem uma ideia como é importante. Você já imaginou você lavar a louça sem água? Só pegar a esponjinha com o detergente e tentar lavar? É isso que acontece no teu cérebro, se você está no teu cérebro e no teu corpo. Né? Eu estou falando do cérebro porque tem vários advogados aqui e profissionais da área do conhecimento. Mas se você é um profissional que trabalha com atividades manuais, ou se você é um atleta, um esportista, também essa viscosidade do teu sangue, que é como se fosse um detergente sem água, né? Ele fica no teu cérebro e no teu corpo. Você inteiro já perde de 15 a 20% de performance. E essa é só uma das técnicas do nosso programa, que tem cerca de 12 técnicas baseadas em ciência. Imagino. Bom, gente, a gente depois vai saber um pouco mais do treinamento e como ele se dá no próximo bloco. Agora eu vou chamar o Matheus e Tilo de Castro para falar um pouco da economia no Brasil e no mundo. Depois a gente volta aqui com o Antônio para descobrir um pouco mais desse treinamento incrível e também acessar, né, essa performance tão importante que a gente precisa aqui no nosso dia a dia. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos novamente, é acerca de um assunto que é recorrente aqui na nossa coluna sobre economia, tendo aí em vista, sobretudo, o desempenho do câmbio. Pois estamos vislumbrando novamente um patamar desvalorizado do nosso real, né, que vem ali se mantendo aproximadamente entre a faixa de 5,60 e de 5,70 frente ao dólar, né? Mas aí, tendo em vista um novo conjunto de fatores que acaba recaindo não somente sobre o Brasil, mas sobre o conjunto das economias emergentes, pois nós estamos vislumbrando aí um movimento de recuperação da moeda japonesa, do iene, frente ao dólar, e também uma perspectiva menos otimista quanto ao crescimento chinês, quanto ao crescimento da economia chinesa, cujas projeções de crescimento foram revisadas para baixo. Nesse sentido, começando precisamente por este último ponto, nós podemos, de certa maneira, realçar, justamente nesse sentido, que a China é, se não a principal, uma das principais demandantes de matérias-primas produzidas nas economias emergentes, das economias que são exportadoras de commodities, entre as quais a economia brasileira. Nesse sentido, com a diminuição do crescimento chinês, naturalmente haverá menos demanda por matérias-primas, e havendo menos demanda por matérias-primas, naturalmente haverá uma diminuição das exportações brasileiras e das demais economias emergentes, que tenderá a impactar a balança comercial desses países. Nesse sentido, há naturalmente um movimento que acaba se dando sobre o câmbio à medida em que o saldo entre nações correntes acaba ficando comprometido e, nesse sentido, a moeda brasileira torna-se relativamente menos demandada ali no comércio internacional e ali em relação, tendo em vista ali as relações de oferta e demanda por dólar. Então, esta aqui é a primeira relação. Quanto ao segundo aspecto, quanto ao segundo movimento, nós podemos precisamente enfatizar essa questão aí da moeda japonesa, pois a recuperação do iene, de certa maneira, acaba se dando em um contexto no qual se espera que a autoridade monetária japonesa volte a aumentar a sua taxa básica de juros e que também venha a intervir no câmbio. Vale realçar, principalmente, o fato da autoridade monetária japonesa, do Banco Central japonês, ter ampliado a taxa de juros para
um nível positivo neste ano, sendo a primeira vez nos últimos 17 anos que o Banco Central japonês pratica uma taxa de juros positiva, estando esta situada ali entre 0 e 0,1%. E por que isso acaba, de certa maneira, impactando de maneira tão profunda a questão do câmbio? Há uma pressão muito pujante sobre as economias emergentes, principalmente em função do fato da maneira como funcionam as chamadas operações de carry trade. O que são essas operações? Essas operações são pautadas no diferencial de juros, principalmente ali tendo em vista, nessas circunstâncias, a relação entre Estados Unidos e Japão. Porque nas operações de carry trade, os investidores tomam empréstimos em países nos quais os juros estão sendo aplicados a níveis mais baixos para rentabilizar, para aplicar em títulos em papéis em países nos quais a taxa de juros está mais elevada. A partir do momento em que o Japão começa a projetar uma elevação na taxa de juros, há uma reversão que acaba sendo verificada no mercado monetário, porque muitos investidores haviam tomado empréstimos na economia japonesa, ali no Japão, justamente com o intuito de rentabilizar, por exemplo, nos Estados Unidos, se valendo desse diferencial de juros que está sendo verificado entre os dois países. E com esse aumento da taxa de juros, da potencial na economia japonesa, naturalmente haverá uma reversão dessas tendências e para sustentar essa reversão, os investidores acabam retirando dinheiro que estão sendo, de certa maneira, dinheiro que está sendo investido nas economias emergentes, a fim de sustentar justamente esse processo de reversão. É justamente nesse sentido, né, tendo aí em vista essa retirada, essa menor demanda por moedas das economias emergentes, e essa maior demanda também, além do dólar, pelo iene, que acaba, de certa maneira, reforçando esse processo de desvalorização, não só da moeda brasileira, do real, mas também do conjunto das moedas das economias emergentes. Agora, se pautando precisamente na questão dos efeitos dessa questão da desvalorização cambial, como nós estamos enfatizando na nossa coluna sobre economia, nós podemos aí, sobretudo, enfatizar, né, aqui na economia brasileira, que haverá naturalmente uma inflação em um nível um pouco mais alto, justamente em função desse aumento do custo de matérias-primas e de bens de consumo importados, né? Mas também podemos esperar um crescimento mais alto, associado tanto ao aumento da competitividade, aos ganhos de competitividade oriundos do câmbio relativamente mais depreciado, e também alguns impactos setoriais que são bastante relevantes nesse caso, pois com o desaquecimento da China, naturalmente, haverá, como eu pontuei anteriormente, uma menor demanda por determinados insumos, tais quais o minério de ferro, que poderá, de certa maneira, ensejar setorialmente o crescimento de alguns setores aqui na economia brasileira. Por exemplo, o setor imobiliário acaba se municiando, acaba se abastecendo fortemente do minério de ferro, ou seja, essa diminuição do preço pode vir a ensejar um crescimento setorial específico nesse setor. Então, vale justamente ficar ligado, porque ao mesmo tempo em que existem ali efeitos adversos, podem vir a ocorrer também efeitos setoriais importantes e positivos para determinados setores e ramos econômicos da economia brasileira. Ou seja, nós temos aí um panorama geral que virá naturalmente ficar mais claro conforme formos desdobrando, né, essas situações forem se tornando mais claras do ponto de vista das tendências, se de fato essa questão do diferencial de juros virá se confirmar do ponto de vista da sua diminuição, e também essa questão da trajetória do câmbio a longo prazo aqui na economia brasileira. Tendo isso tudo em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com o Antônio Benés, falando sobre esse desenvolvimento aí do profissional, da alta performance, dessa mentoria tão importante, né, que ele aplica aí no dia a dia, seja aqui no Brasil, com os profissionais diretamente, essas mentorias, seja em cursos fora do país, também nas grandes universidades que a gente já mencionou aqui no início da nossa entrevista. Mas uma coisa me chamou a atenção, Antônio, você falou justamente do efeito flow,
né? A gente não conseguiu abordar no bloco anterior, para a gente conseguir chamar nosso patrocinador. Eu gostaria que você falasse o que é e no que consiste, então, esse efeito flow. Certo. Efeito flow, na minha modesta opinião, é a sétima maravilha do mundo, porque ele é um estado natural de consciência. Então ele é reconhecido pela ciência, ele foi mapeado com ressonância magnética, né? Então é uma coisa biológica que todo ser humano tem, e ele é um estado de consciência aonde a nossa concentração vai à máxima potência, e isso eleva também à máxima potência todas as nossas habilidades mentais e físicas, né? Então o estado flow, ele é um estado de consciência alterado. A gente tem o nosso estado de consciência natural, que é esse aqui, né? E a gente tem estados de consciência alterados, por exemplo, hipnose, o orgasmo, transe, êxtase, e um estado de consciência alterado é o estado flow. E ele é tão especial porque ele auxilia o ser humano a atingir a sua máxima produtividade e performance, seja intelectual ou esportiva, porém, ao mesmo tempo, ele é extremamente prazeroso. Ele chega até a ser viciante. É como se fosse uma cocaína, só que sem os efeitos danosos, né? Então, é um traço que veio da evolução humana, né? Assim como vários aspectos do nosso comportamento e do nosso corpo e da nossa mente foram moldados através da evolução das espécies, o estado flow também foi mudado porque ao longo da evolução a gente precisava ter esses picos de performance para eventualmente caçar um mamute, né? E isso persiste até hoje. O grande problema é que as pessoas não sabem entrar em, Acessar, né? não conseguem acessar. E é isso que a gente faz. A gente treina as pessoas a acessarem o estado flow de hiperperformance quando elas precisarem ou quando elas quiserem, né? Então é isso que é o estado flow. É um estado neurobiológico aonde as nossas habilidades físicas e mentais vão à máxima potência e ao mesmo tempo é extremamente prazeroso. Entendi. Então, por exemplo, nessa mentoria, né, que vocês entregam, enfim, aplicam, o estado flow, o efeito flow, ele pode ser obtido, ou pode ser alcançado, melhor colocando aqui, através desse trabalho que vocês desenvolvem, então, para poder mostrar para esse profissional como ele consegue acessar esses momentos, esse efeito, de forma, não sei daí como é que funciona, isso que eu queria que você explicasse, se é Claro. de forma contínua, se é de forma eventual, ou como que isso acontece ali para que esse profissional, através dessa mentoria, possa acessar esse efeito. Certo. Então a mentoria, ela é um treinamento, ela é como se fosse uma academia de ginástica, de musculação. Não é curso, não é aula, obviamente a gente dá todo o embasamento teórico e científico, mas isso é um plus, né? Então, essa mentoria, ela se divide em 3 fases. A fase 1 é o balanceamento neurometabólico. O que que é isso? A gente basicamente precisa treinar as pessoas a dormirem corretamente, se hidratarem corretamente e a respirarem corretamente. Coisa que é tão importante, tão primordial, que deveria ser ensinada em todas as escolas do Verdade. mundo. Na escolinha, a gente ensina as criancinhas a escovarem os dentes, Isso. Passar o flúor ali, passar né? o flúor, mas não ensina Respirar. a respirar, a tomar água. Bom, então essa é a primeira fase do nosso treinamento. Só com isso aí, só com esse balanceamento neurometabólico, a gente consegue adicionar cerca de 40% de energia nas pessoas. Imagina. Então isso é o combustível, tá? Essa é a primeira fase. Segunda fase é objetivos. É colocar a pessoa na direção certa, porque a pessoa, para entrar em estado flow,
ela precisa ter objetivos claros e de valor. Então, essa é a segunda fase. Exatamente o que ela quer para ela. Exatamente. Essa é a segunda fase. E daí a terceira fase são técnicas adicionais de como entrar no estado flow, como ligar o motor turbo. Então, a fase 1 é o combustível. Segunda fase, direção certa, né? Fase número 3, o motor. Não adianta a gente ligar o motor com o combustível certo e ir na direção errada. Vai para o precipício. Não adianta ter o combustível certo e a direção certa se ela não tem um motor. Então, esses 3 eixos, eles precisam estar alinhados. A gente tem que ter combustível certo, na direção certa, para daí sim conseguir ligar o motor do flow, que é o turbo. Né? Daí, dentro dessa fase número 3, a gente treina as pessoas em como acessar com diversos gatilhos de ambiente, gatilhos mentais, gatilhos internos, externos, condicionamentos, técnicas de Pavlov, uma série de técnicas para ela acessar o motor do flow, né, que é um turbo, né? Porém, essas 2 fases anteriores são extremamente importantes. Se você ligar o turbo indo na direção errada, vai ser contraprodutivo, né? Então, funciona mais ou menos assim o treinamento. A gente tem bastante coisa ainda para conversar aqui com o Antônio. Vamos voltar à sequência, mas agora eu vou chamar o Ney Daniel com as atualidades jurídicas da semana. Vamos lá, Ney? Olá, você que nos acompanha aqui no programa Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens e as manifestações que são encaminhadas com muito carinho ali nas redes sociais do programa. Agradecimento também ao entrevistado da semana e também à nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo projeto e deste programa que é levar para você as informações e as notícias do que ocorre no Brasil e também na vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar um assunto de suma importância sobre o mercado imobiliário, especialmente para você que deseja adquirir, ou seja, comprar um imóvel ou até mesmo investir, pois estudos técnicos econômicos realizados por especialistas independentes demonstram claramente que vai aumentar a carga tributária de moradia, seja apartamento, aluguel ou até mesmo em lotes. Pois há um projeto de lei, a emenda à Constituição Federal, cujo projeto prevê desconto de em média de 40% na alíquota de imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios e aproximadamente 60% do governo federal para operações de aluguéis. O custo do imóvel no quesito popular, com um preço em média de aproximadamente 200 mil, prevê uma queda de até 3,5%. Diferente de um imóvel de alto padrão, que deverá acrescer 3,5%. Deste modo, a reforma tributária ocasionará menos tributos aos imóveis populares e que deverão aquecer neste período o mercado imobiliário. A reforma deverá aumentar muito a eficiência no setor da construção e também da incorporação, pois ao permitir recursos de crédito sobre os insumos, pois o objetivo é prever a adoção de métodos construtivos muito mais eficientes. Espera-se evoluir com as tratativas junto ao Congresso Nacional e ao governo para esclarecer os impactos e decisões políticas sobre o setor imobiliário, na moradia e também na geração de emprego, impactando assim o aquecimento do mercado imobiliário. Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa informação e quer saber mais sobre o mercado imobiliário ou então formas de aquisições. Então entre em contato conosco, encaminhe uma mensagem para nós e continue acompanhando o programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias.
voltamos então aqui com o Antônio, né? Tem tanta coisa para falar, Antônio, tanta dúvida, né? Eu estou ouvindo você falar, eu já fico lá pensando, né? E ali a gente vai analisando os cenários e até o nosso público conseguir entender e até se colocar, né? Essa possibilidade, inclusive, de fazer uma mentoria com você, se desenvolver. Eu fico pensando aqui, né? Como que a gente pode trabalhar tudo isso que você tem para apresentar para a gente, né? Mas veja, você falou na alta performance, no estado flow, né, que justamente é um dos objetivos, né, que imagino que esteja aí de chegar nesse treinamento, né, que vocês desenvolvem lá, mas a gente também sabe que existem hábitos que podem justamente prejudicar essa alta performance. Você falou no bloco anterior daquilo que é importante, né, beber bastante líquido, né. Claro, a gente não entrou nas minúcias aqui, né? Até porque precisa também, né? Procurar você depois para entender melhor, né? Porque é Uhum. muita coisa. Respirar, que é Aham. inclusive até no yoga se fala muito sobre isso, que a gente respira no máximo, normalmente 3 segundos. E, na verdade, a gente tem capacidade de respirar 20, né? É. Respirar, enfim. Então, dentro de tudo isso, né, daquilo que você expôs aqui, né, que são realmente importantes que se desenvolvam para a gente conseguir atingir essa alta performance, a gente sabe que também existem hábitos que provavelmente vão prejudicar essa alta performance, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, até para que o nosso público também possa entender um pouquinho daquilo que não se deve fazer, que vai prejudicar, né? Ainda que seja necessário conversar com você, mas depois a gente vai passar os contatos também, Aham. né? Para que procurem desenvolver-se melhor dentro disso que você pode oferecer. Claro, não, os hábitos são extremamente, extremamente importantes, porque 97% das coisas que a gente faz são hábitos. A gente está constantemente nesse motor automático, nesse piloto automático, e se a gente constrói hábitos positivos, a nossa vida fica muito mais fácil, porque 97% dela são hábitos ou automações, também vem da evolução, né? Imagina se a gente tivesse que pensar, analisar os dados, os fatos, os prós e os contras em cada segundo na nossa vida, a gente não ia funcionar, né? Então, uma grande, grande, grande atenção que a gente dá durante o nosso treinamento é mudança de hábito, porque não adianta dizer para as pessoas: olha, 70% do seu cérebro é água, você precisa tomar água, faça isso, faça aquilo, etc. E a gente não ensinar as pessoas a tomar água, né? Então, o nosso programa, ele é muito baseado em modelação de comportamento, porque não adianta a pessoa ter todas as técnicas de alta performance se elas não viram hábitos depois. É um conhecimento passivo, é um conhecimento teórico, acadêmico, literário, que é enriquecedor para a pessoa, só que não gera resultados de performance. Então, todas as técnicas que a gente faz, a gente implementa diversos mecanismos que a gente chama de nudges. Nudge são gatilhos ambientais, gatilhos situacionais, que fazem a pessoa exercitar um hábito positivo. Nudge é uma teoria econômica, foi descoberto na Universidade de Chicago, universidade que a gente leciona há vários anos. Inclusive o Flow também foi identificado pela primeira vez na Universidade de Chicago. Então a gente usa as duas grandes técnicas da Universidade de Chicago, aonde a gente tem a honra de lecionar todo ano. Então, Flow é uma série de técnicas, e daí a gente usa a metodologia do nudge para influenciar as pessoas a exercitarem os hábitos positivos do Flow, e a gente usa os nudges, né, a metodologia de nudge, para evitar com que as pessoas pratiquem hábitos negativos. Então o nudge, ele é um impulsionador de ações.
que a gente pode utilizar para favorecer hábitos positivos ou para mitigar hábitos negativos. Então, por exemplo, voltando ao caso da água, que é bem fácil. Se você quer aumentar a sua hidratação, né, e daí tem uma série de detalhes lá para explicar, né? Mas assim, um nudge, um exemplo de nudge. Deixe a água perto de você. Esse é um exemplo de nudge. Você quer parar de tomar refrigerante. Deixe o refrigerante longe de você. Então, tem um estudo de caso na Google, onde eles colocaram frutas perto, nas cafeterias, perto das estações de trabalho, e cafeterias com bombom, brigadeiro, refrigerante, frituras, apenas 3 metros longe. Ou seja, era dar 2 passos. Para frente. E isso também é uma outra coisa que vem da evolução das espécies, porque a gente sempre teve escassez de recursos, escassez de energia. Então, o ser humano, sempre que tem que fazer um mínimo esforço a mais, seja dar 2 passos a mais para pegar um refrigerante, ele não quer fazer. Ele não faz. Então, assim, 70% de aumento no consumo de frutas na Google e 70% de redução no consumo de frituras e refrigerantes, simplesmente modificando a distância da cafeteria. E você pode fazer isso na tua casa, por exemplo. Eu tenho 2 filhinhos pequenos. E então, né? quer doce? Você tem que ir na geladeira, abrir, daí a gente deixa os doces lá embaixo. Escondidinhos. Quer fruta? A fruta tá na tua frente, descascadinha, bonitinha. Então esse é um outro exemplo de nudge. Os nudges, então, são catalisadores para que as pessoas realmente usem as técnicas de flow. Senão vai ser um conhecimento teórico. Tá vendo, gente? É aí que tá a grande diferença de você ficar na teoria e você realmente saber administrar isso e realmente colocar na sua prática, né? E é isso que o Antônio faz lá nessa mentoria tão incrível que ele acaba ministrando, então, para você aí, que com certeza vai procurá-lo na sequência, porque realmente não dá para deixar de aprender, né, gente? Algo que é tão importante para as nossas vidas, não só profissionalmente, tá? A gente está falando também de questões pessoais, porque não tem como dissociar, né, Antônio? A gente é um ser humano único que acaba se dividindo para fazer várias coisas, mas que no final das contas a gente se volta para a nossa essência. Bom, gente, tem muita coisa ainda para conversar aqui com o Antônio, né? Na verdade, assim, até é difícil a gente parar de falar, porque, assim, é muita novidade, uma técnica extremamente eficaz para poder aumentar a performance. Mas a gente vai chamar agora o nosso patrocinador e depois a gente volta aqui com o Antônio para a gente continuar conversando. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, gente, voltamos então com a Antônia aqui, continuando essa conversa muito importante para as nossas vidas, né? Em todos os aspectos aqui, né? Que a gente tem que falar do ser humano como um todo, né? Quando a gente fala, inclusive, até de desenvolvimento, Antônia, eu acho que é muito importante. Hoje em dia a gente fala muito de, vamos fazer tal curso, vamos nos desenvolver em tal área, porque isso aqui que eu tenho é muito pouco, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou fazer um networking, enfim, né, todos esses aspectos que são importantes para a carreira, né? Aqui a gente está falando bastante de carreira e também um dos focos, né, do programa que é muito importante é a carreira. Mas
para tudo isso, Antônio, a gente conversou nos bastidores, né, que foi muito agradável, até a gente vai batendo um papo aqui, né, conversando, entendendo um pouco sobre tudo isso que você faz de forma tão brilhante, e você me falou sobre um ponto que merece aí o nosso foco nesse programa, que é a questão da energia. Que não Uhum. adianta a gente fazer inúmeras especializações ou ter um ótimo network, enfim, o que for, se a gente não tiver energia. Não que isso não seja importante, né? Como você mencionou, tudo aqui é importante. Mas se eu não tenho energia, eu não consigo desenvolver nada. E eu acho que isso é importante falar aqui para o nosso público, então, para que a gente consiga, então, ter essa racionalidade, essa compreensão sobre a importância, então, da gente ter energia para desenvolver todos esses outros atributos, aspectos, enfim, esses relacionamentos que vão também nos levar ao nosso sucesso profissional, que é isso que muita gente, né, está com certeza buscando aqui. Não, exatamente, Débora. Você antecipou de maneira brilhante. A sociedade, ela nos indica diversas chaves para o sucesso, como estudo, networking, oratória, habilidades de interpessoais, e que eu concordo, são comunicação, experiência, prática, eu concordo, são chaves para o sucesso primordiais. Porém, o, os dois primeiros ingredientes para a gente, daí sim, conseguir estudar, fazer networking, desenvolver oratória, habilidades interpessoais, são energia e tempo. E isso não é ensinado nas escolas, nas instituições, porque para a gente ter condições de estudar, a gente tem que ter tempo para estudar e a gente tem que ter energia, energia biológica e energia emocional. Para a gente construir um relacionamento, uma família, né? Ou um relacionamento com seus filhos, com os parceiros, você precisa ter tempo e você precisa ter energia, né? Então, o primeiro ingrediente para o sucesso, que daí a gente consegue estudar, se desenvolver em termos de oratória, comunicação, habilidades interpessoais, são tempo e energia. E isso a gente consegue através de estados flow, né? Essa é a nossa missão, a gente ensinar essas técnicas para 1 milhão de pessoas, para que elas tenham mais tempo e com qualidade de vida. Porque também não adianta a pessoa ter tempo, a tecnologia está liberando um monte de tempo na rotina das pessoas. Só que elas estão ficando deprimidas, apáticas, ansiosas, né? A gente é a geração da ansiedade, né? E o estado flow é a metodologia, uma das metodologias mais completas que existem, que vem da evolução das espécies, para as pessoas conseguirem tempo e energia. E daí sim buscarem estudo, experiência prática, construírem famílias, desenvolvimento, esporte, lazer. Então são essas duas coisas, os dois principais ingredientes, desculpa, os dois principais não, os dois primordiais ingredientes, os primeiros ingredientes para o sucesso: tempo e energia, energia biológica e energia emocional, para daí sim você galgar todas as outras chaves para o sucesso. Bacana, né? Você veja só, a gente às vezes não para pensar sobre isso, mas esses dias até, curiosamente, e até de forma bastante interessante aqui, eu estava pensando sobre isso, né? Porque eu falei do que vale uma pessoa, um profissional, ele ficar buscando tanto networking, buscando tanta especialização, né, aperfeiçoamento profissional, se muitas vezes ele não tem essa energia, né, que está ali o seu tempo, talvez, né, tão precioso, porque hoje em dia tempo está cada vez mais escasso, né, Antônio? A gente sabe disso. O mundo está nos absorvendo de tal maneira, com tanta informação, com tanto conteúdo, muitas vezes até conteúdo que a gente sabe que não é tão relevante, né, para dizer o mínimo aqui, e a gente acaba ficando naquele emaranhado, naquela teia,
e o tempo realmente se escasseia. Daí você não tem tempo para a família, você não tem tempo para cuidar de você, não tem tempo para se relacionar adequadamente. Então, aí você busca de forma, se parece aquela pessoa correndo dentro de uma rodinha o tempo inteiro, atrás de Uhum. alguma coisa que ela não consegue alcançar, e a energia dela vai se esvaindo, ela não consegue fazer. Então, aí a fórmula, ela se quebra, né? Você não consegue alcançar absolutamente nada porque você está indo da forma errada. Então, acho que esse método, tudo isso que vocês aplicam lá nessa mentoria, com certeza vai fazer a diferença nesse sentido. Porque daí a pessoa vai conseguir entender, né, que cada coisinha ali é importante, que ela vai ter que ter o tempo dela sendo trabalhado, a energia dela, né, sendo respeitada também e até elevada ao seu nível Uhum. máximo para que ela consiga, então, desempenhar todas as suas atividades, se desenvolver da melhor maneira possível e realmente chegar naquele lugar que ela quer, que ela ambiciona chegar. Então, acho que o Antônio está aqui, então, para que a gente possa ter nele essa grande referência de ser humano, de Muito obrigado. profissional, né, Antônio, para que você consiga, então, trazer essas pessoas aí, esse grau máximo, então, de experiência e de possibilidades, né, de Uhum. alcançar aí o sucesso que elas esperam da melhor maneira possível. Mas nós vamos continuar falando ainda um pouco mais sobre isso no próximo bloco, tá? Agora eu vou chamar a coluna de direito imobiliário, mas o Antônio volta aqui conosco na sequência, tá bom, gente? Não vão embora, não. Olá, meu querido amigo. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim, mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias, né? Isso é cediço. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo, tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas de juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer o pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão. Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer a arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então, vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil, ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vá conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio
desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento do STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então aqui com o nosso último bloco, agora para terminar essa fala aqui, esse assunto tão bacana que a gente está tratando aqui hoje, que é justamente essa alta performance, com alguém né, que nem ninguém menos aqui que o Antônio Denez, que é o grande responsável aí por esse ineditismo, na verdade, né, nesses processos de mentoria, que ele traz essa alta performance, uma técnica totalmente diferenciada, que está sendo reconhecida mundialmente, né, como algo que está revolucionando esses profissionais, possibilitando a eles atingir realmente grandes resultados pessoais, profissionais, em todos os aspectos da vida. E por isso que é necessário, neste momento, Antônio, que você fale um pouco de você, para que as pessoas o conheçam melhor, e também do instituto que você fundou, que hoje vem sendo uma grande referência, marcando a história de tanta gente, de tantas vidas, especialmente da tua, né? Porque você tem uma missão de vida. É. Né? Então, eu sou de Curitiba, me formei em engenharia na Centenária Universidade Federal do Paraná. Depois fiz pós-graduação em gestão de processos e depois eu me mudei para a Itália. Sou de família italiana. Lá na Itália eu fiz uma segunda faculdade em economia e fiz um mestrado em economia. Depois disso, fui contratado pela Johnson Johnson Pharma. Trabalhei na divisão de neurociências da Johnson Johnson, que é uma das maiores empresas de neurociência do planeta, neurociência e psiquiatria. E lá eu comecei todo o meu trabalho em performance humana. E eu achei aquilo tão fantástico que não poderia ficar só dentro da Johnson Johnson, com seus gerentes e executivos. Daí, com amigos da Johnson Johnson, eu fundei o Instituto Optinis em Milão, na Itália, em 2008. Então, de lá para cá, são 15 anos, a gente vem lecionando programas de performance gerencial ou performance humana nas maiores universidades da Europa, Estados Unidos e Canadá. A gente faz isso há 15 anos e no Brasil a gente está começando esse programa agora, porque eu sou de Curitiba, sou brasileiro, me esforcei muito para trazer esse programa para o Brasil. A gente está indo para a nossa 4ª turma de mentorias em alta performance via estados flow de neurociência. Se alguém tiver curiosidade, perguntas, fiquem à vontade para se conectar comigo no Instagram. Meu Instagram é meu nome, Antônio Denez, ou se não, antônio.efeitoflow. Tem vários vídeos educativos no Instagram. Pode fazer perguntas lá no Instagram também. E vai ser um prazer dialogar com o público, porque a nossa missão é auxiliar as pessoas a terem mais tempo com qualidade de vida. Maravilha. Eu só te agradeço por tudo isso, Antônia, porque, como eu falo, teu tempo é precioso, né? E você dispor dele para vir aqui nos ensinar, eu fico realmente muito grata, e me sinto, né, muito grata pela tua presença aqui, porque com certeza muita gente aprendeu, né, com isso que você nos disse, que você nos ensinou, e com essa possibilidade nova também da gente poder se aprimorar, né, nisso tudo, né, dentro dessa técnica que você desenvolveu também, você é precursor,
né, que você com certeza lá atrás também, né, se dedicou tanto para poder desenvolver e hoje traz aqui, né, de forma tão graciosa para o nosso público Uhum. e espero, assim, do fundo do meu coração que você consiga atingir aquele resultado que você me disse aqui, Uhum. realmente poder impactar 1 milhão de pessoas com essa mentoria, para que essas pessoas tenham realmente o alcance desses resultados que são incríveis e possam fazer, não por elas mesmas ou apenas por elas mesmas, mas também espalhar um pouquinho disso tudo, né, que é o Uhum. bem pelo mundo, né, É, poder realmente trazer esse resultado, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu sempre falo muito aqui que a gente está para inspirar pessoas, para dizer o quanto elas podem fazer e onde elas podem chegar, que não há limites quando realmente a gente quer, né? é, E, além de tudo, a partir do momento que ela alcança, que ela também pode plantar uma sementinha e é, transformar ao redor ali o jardinzinho dela, é, né? E às vezes até esse jardim virar uma floresta, é beleza? verdade. Então, se a gente conseguir pelo menos plantar uma sementinha e ela vingar, já Ah, está com ótimo, não certeza. é verdade? Isso. Então, Muito obrigado, Débora. Foi um prazer. imagina, o prazer foi todo nosso. Quando quiser, Antônio, volte. Você é Tá sempre muito joia. bem-vindo. Sinta-se parte desse grande, né, elenco, né, de pessoas que já estiveram aqui e que são tão importantes para o direito e justiça. Espero que você volte inúmeras vezes aqui para continuar abordando essa temática tão incrível, tá certo? Com o maior prazer. Então, tá bom. Muito obrigada. E eu, mais uma vez, meu querido público, me despeço de você, sempre na alegria, né, e na certeza de que a gente conseguiu aí trazer um pouco mais aí de possibilidades para que você não apenas aprenda com quem está aqui, mas também se inspire nessa pessoa incrível que veio dispor um pouco do seu tempo para trazer tanto conhecimento para nós, tá certo? Eu, mais uma vez, também me sinto aí extremamente feliz por ter entrado nas casas, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, onde você está, onde eu pude alcançar para levar o melhor, a melhor informação com a qualidade que você merece. Um grande abraço e até a próxima.